Olá! Boa noite, sejam bem-vindas. Não sei se são só bem-vindas ou bem-vindos também, que já estão aí. Mas bem-vindos todos que virão depois também, né? Homens e mulheres que vão assistir depois. A Nelly, a Mi, Yoga Dona Lili, Maliverne. Sejam bem-vindas. Estão preparadas? Enquanto a gente vai aguardando aí um tempinho até o pessoal entrar, enquanto o Instagram avisa o início que a nossa live começou. Deixa eu até acender isso aqui, que eu acho que fica melhor a luz um pouquinho, né? Faz um recorte atrás. A luz parece que não tá tão boa hoje. Não sei se é meu celular que não tá tão limpo. Eu esqueci de limpar a câmera. Ou se é porque tá mais escuro, sei lá. Bom, então, enquanto a gente vai aguardando, não deixem de apertar os coraçõezinhos. Encaminhe aí também o aviãozinho, convidando os amigos, as amigas, para poder participar aqui com a gente. Que hoje a gente vai falar... Acho que se eu virar um pouquinho aqui vai ficar melhor. Deixa eu ajustar isso. Eu acabei me atrasando um pouquinho aqui para ajeitar as coisas. Bom, então, já sei. Essa luz aqui de cima que tá acesa e ela não ajuda. Deixa eu apagar ela. Que aí... agora melhorou. Porque senão ela fica muita claridade em cima e atrás, e aí o meu rosto fica escuro, porque eu acho que a câmera compensa. Melhorou, né? A luz, que agora ficou mais iluminação na frente. Bom, feitos os ajustes, que deveriam ter sido feitos antes, mas eu acabei não fazendo. Vamos convidar aí o pessoal para poder participar com a gente. Enquanto isso, eu vou contextualizando aqui do que se trata essa nossa live, que é uma live que dá início à mais uma semana da meditação aromática. Para quem não sabe, a Semana da Meditação Aromática é um evento que eu venho fazendo online. Tenho feito uma vez por mês. A ideia é fazer todos os meses, né? Vamos ver se a gente vai sempre conseguir, mas a intenção é fazer todos os meses, trazendo uma semana de temas especiais, assim, sobre algum assunto que esteja, vamos dizer assim, que seja importante naquele momento, né? Então, as 2 primeiras semanas da meditação aromática, a primeira foi sobre ansiedade e a segunda foi sobre imunidade, né? Que são 2 temas bem importantes, que todo mundo vem lidando aí ultimamente por conta do Covid, por conta da pandemia. Agora mais do que nunca, né? Porque a gente começou a entrar em restrição aí novamente. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, agora nós temos um toque de recolher, né? Tô me sentindo meio presidiária agora, né? Usar esse termo, toque de recolher, é meio estranho, né? Mas... ainda temos sorte, né? Porque não precisamos ficar no lockdown total, igual algumas cidades estão. Então, que legal, Edith. Seja bem-vinda. Que bom que você tá aí. Então, a Semana da Meditação Aromática, né? Vamos lá. O que é a Semana da Meditação Aromática? Qual que é o objetivo principal dessa Semana da Meditação Aromática? Dessa não, de todas, né? O objetivo geral do programa em si, né? A Semana da Meditação Aromática é um evento que eu trouxe aí, né, à vida, que tem como objetivo trazer um despertar da consciência para todos, né, por meio da meditação, da aromaterapia, né, ferramentas como meditação, aromaterapia, yoga, para que todos possam se conectar com a sua essência e
entender que são parte do planeta, né? São parte do todo, e que é através dessa conexão com a essência que a gente se cura, e é só através da nossa cura que a gente cura o nosso planeta. Especialmente no que diz respeito a essa questão, né, que a gente está vivendo de pandemia, eu acredito muito que isso tem um cunho ecológico. Ai, esse cabelinho aqui tá me irritando, né? Ficar aqui a aula inteira arrumando esse cabelinho. Aí, eu acredito que essa situação, né, tem uma razão para estar acontecendo, né? A gente passou aí pelo nosso primeiro ano de pandemia, onde todos tivemos que ficar muito tempo isolados dentro de casa, fomos convocados a nos recolher e a entrar em contato com a nossa essência, a entrar em contato, a se manter em contato com a nossa família, né, em alguns casos, ou ficar sozinhos, isolados, que é o meu caso, né, que moro longe da minha família. E foi um chamado, na minha visão, né, para que todos nós pudéssemos nos voltar para dentro. Essa coisa do ficar dentro de casa, né, na minha visão, é algo bem simbólico. Você ficar dentro de casa, na verdade, você ficar dentro dessa casa aqui, esse corpo, né, que é a casa da nossa alma. Então, e aí, eu acho que isso traz, né, toda uma simbologia aí dentro dessa questão, inclusive do tema da nossa Semana da Meditação Aromática dessa vez, né? Os 2 primeiros meses escolhemos um tema bem específico, né? A ansiedade e a imunidade, porque esses são temas que estão relacionados aí os principais problemas, os principais sintomas que a gente tem, né, as principais questões que a gente tem que lidar quando a gente não se recolhe para dentro da nossa casa, pelo menos de vez em quando. E não foi à toa que tanta gente, né, entrou em estados de ansiedade bastante graves, assim, né, teve crises de ansiedade e vários problemas, e pessoas, né, a gente sabe que o Covid está relacionado especialmente à questão da imunidade. Então, na minha visão, isso tudo é só um símbolo do que está acontecendo, do chamado que é interno. A gente parar, né, essa questão do coletivo, na verdade, é um reflexo do que acontece no indivíduo. Que a gente precisa voltar para dentro e se conectar com a nossa essência para poder então trazer para fora aquilo que a gente veio fazer nessa vida, aquilo que a gente veio fazer nesse mundo. E isso fica bem claro quando a gente começa a observar as experiências de cada um, né? Quantas pessoas sentindo o chamado para mudar de profissão, mudar de relacionamento, mudar de cidade, mudar de vida em geral. E isso tudo, né, a gente trouxe aí nos 2 primeiros meses essas questões que são mais sintomáticas, e nessa edição agora da Semana da Meditação Aromática, em especial, a gente vai começar a entrar, quando a gente fala em sagrado feminino, a gente vai começar a entrar um pouquinho nas causas disso tudo que aconteceu, né? Nas causas desses sintomas, né, de problemas com a ansiedade, com a saúde, né, devido a esse aspecto né, que afeta a nossa imunidade. Isso tudo é só uma consequência de algo que acontece num nível muito mais profundo. E é aí onde entra esse tema do sagrado feminino. Então, a escolha disso num primeiro momento, né, quando lá, alguns meses atrás, quando defini como é que seria isso, né, com a ajuda da Aline, num primeiro momento, me veio assim, março é Semana das Mulheres, então tem a Semana das Mulheres, então tem que ser o sagrado feminino. E depois pensando, né, numa busca da razão mais, do propósito de falar nisso, né, eu gosto sempre de trazer um propósito maior, além do simplesmente trazer um tema, porque
Dia da Mulher ou por qualquer coisa assim. Então eu entendi que não foi à toa que eu tive aquela ideia, não, tem que ser sagrado feminino. Porque na verdade, quando a gente fala de todos esses problemas que a gente tem vivenciado, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de problemas de saúde, imunidade, por trás disso tudo existe um problema de sagrado feminino. E aí, eu sei que para muitos que me acompanham aqui, não sabem ainda o que é isso. Por quê? Isso é um tema inédito aqui. Eu nunca falo muito de sagrado feminino. Eventualmente, em algumas das minhas lives, eu trago esse tema umas pitadinhas, mas eu nunca me aprofundei nisso. Nem sou uma especialista em sagrado feminino, no que se diz, quando a gente fala em sagrado feminino, dentro do contexto que a maioria das pessoas trabalha. Tem várias amigas terapeutas e professoras de yoga que trabalham muito nessa linha, mas trabalham com uma outra visão. E aí, né, eu sempre evitei um pouco falar desse tema, porque eu tenho uma visão um pouco diferente, né, da maioria que as pessoas, da forma como a maioria das pessoas trazem esse ponto do sagrado feminino, né, esse tema do sagrado feminino. Porque o sagrado feminino, o que eu conheço das pessoas que trabalham com o sagrado feminino, normalmente elas abordam o aspecto de um movimento de resgate do feminino. E essa não é a minha linha, né? Eu não sinto esse chamado. Eu gosto de trabalhar sempre homens e mulheres juntos. Isso para mim é muito importante. Na minha visão é assim que precisa ser, né? E essa é a minha visão, né? Isso não é uma questão de ser o certo ou errado. Esse é o meu chamado. Aquilo com que eu me conecto e com que eu vejo a minha missão alinhada nesse momento, até o momento, né? Pode ser que um dia mude isso, mas até o momento é esse o chamado que eu sinto. E eu sempre fugi um pouco de trazer essa temática, porque justamente por eu ter uma visão um pouco diferente do que a maioria das pessoas que trabalham com esse termo sagrado feminino, né? Falando só no termo especificamente, eu sempre fugi um pouco porque eu posso acabar tocando em algumas feridas, né? Eu posso acabar parecendo que eu tô querendo cutucar alguma coisa aí nesse aspecto. Então, antes da gente se aprofundar nesse tema, eu já quero deixar bem claro, né, que aqui o que eu vou trazer é a minha perspectiva, né? Eu respeito a perspectiva de todo mundo. Acho que hoje, inclusive, eu me dei a oportunidade, no último ano especificamente, eu me dei a oportunidade de fazer parte, inclusive, né, de trabalhos de sagrado feminino, como alguém lá sendo conduzida por uma terapeuta, né, para eu poder entender um pouco mais também, porque eu tinha um certo preconceito até com essa coisa do trabalho voltado só para mulheres. E foi uma experiência incrível, porque eu pude compreender o porquê dessas abordagens, né? O porquê que cada pessoa trabalha de uma maneira, né? Eu ainda vou entrar nesses aspectos aqui ao longo dessa semana, mas para mim foi muito bonito fazer parte disso, né? Poder me permitir participar de uma coisa que a princípio eu até tinha um certo preconceito, porque eu pude me conectar com a dor que move as pessoas que trabalham nessa linha, que vão por esse caminho, que tem esse entendimento que é diferente do meu. E eu acho que em tudo que a gente faz, a principal coisa que a gente tem que buscar, né, é aumentar o amor que a gente tem dentro da gente. A nossa capacidade de ser empático, de compreender o outro, né? Então, para mim foi muito, muito legal isso, porque eu pude me conectar com isso, entender outras pessoas, outras visões, e pude entender até melhor a minha própria visão a respeito do assunto, né? Então,
quando a gente fala aqui, né, vamos a pergunta que não quer calar, né, para muitas pessoas que tenho certeza que muitos não sabem, até perguntei ali na enquete, várias pessoas disseram que não sabiam o que era sagrado feminino. Então, sagrado feminino, no termo que a maioria das pessoas usam, especialmente pessoas que trabalham com sagrado feminino, quando vocês veem alguém falando, vamos ter um círculo do sagrado feminino, um trabalho de cura do sagrado feminino, normalmente se refere a um movimento de resgate do feminino, e normalmente esses trabalhos são voltados mais para as mulheres, e tem como objetivo fazer com que as mulheres se conectem com a sua força feminina, com a sua potência feminina, com o seu feminino como um todo, né? Porque é só se conectando com o seu feminino que elas vão se tornar mulheres mais fortes, mais potentes. Mas quando a gente vai para uma abordagem um pouco mais ampla, né? Isso, como eu disse, é o nome dado ao movimento. Normalmente as pessoas se referem a isso. Mas sagrado feminino é o termo que a gente pode se referir também à energia feminina que existe em todos nós. Em mim, em todas as mulheres e nos homens. E em todas as coisas que existem, inclusive em cada partícula que forma qualquer objeto. Tudo no universo, na verdade, né? O mundo como um todo tem essa energia. Então, e é nessa linha, na verdade, que eu venho trazer aqui Sagrado Feminino, por isso eu fiz questão de enfatizar para homens e mulheres, porque eu queria que os homens estivessem aqui presentes também, para entender o que é isso, e principalmente para as mulheres também entenderem que isso é coisa de homem também, porque eu já presenciei isso em alguns momentos, né? De ver mulheres falando, já vi assim, discussões na internet, né? De às vezes algum homem até defendendo as mulheres, né? A questão da importância dos direitos das mulheres, e eu ver mulheres falando assim, cala a boca que você é homem, você não tem nada que se meter em sagrado feminino, em feminismo e não sei o quê, né? E assim, isso, inclusive, esse tipo de coisa que eu já vi tantas vezes é o que me fazia ter preconceito com isso, porque essa não era a minha visão, né? Isso foi o que sempre me afastou, por exemplo, do feminismo, desse termo feminismo, embora muita gente até ache que eu sou feminista, né? Pela minha personalidade, pela forma como eu vivo a minha vida, né? E eu sempre gostei de deixar bem claro que não, eu não sou, não gosto, né? Entendo o valor que teve o movimento, acho que é muito importante, inclusive, porque sem ter existido o feminismo hoje, nós mulheres não teríamos os direitos que temos, né, assegurados, não estaríamos caminhando para ter cada vez mais direitos e mais respeito, né, a nossa liberdade de ser humano, né? Então, mas eu nunca gostei de me associar a esse termo, de ser vinculada a esse termo, por causa dessas coisas. E, né, o que acontece? Vamos entrar assim na explicação. Vou tentar trazer essas coisas, vocês às vezes pode até ficar meio confuso, mas eu vou conseguir chegar lá. A primeira vez que eu falo desse tema, então ele é complexo, né? Então, o que é que eu venho trazer aqui, né? Eu não venho falar, como eu disse, né? Não venho trazer essa questão relacionada a feminismo, porque, na minha visão, a gente precisa trabalhar em termos de energia, né? E o que é, aqui quando eu falo em sagrado feminino, eu estou me referindo à energia, porque existem várias formas de a gente pensar em dualidade, né? Primeira coisa, vamos entender o que é energia feminina e energia masculina. Quando eu falo aqui, eu tô me referindo, quando eu falo em sagrado feminino aqui, eu tô me referindo à energia feminina. Como eu disse, todas as coisas têm essa energia, assim como energia masculina. Todos temos também, mulheres e homens e todas as coisas que existem, né? Mas o que significa isso? Então eu vou tentar trazer um pouquinho aqui dentro do contexto da mitologia hindu, que eu acho que a ideia dos deuses e deusas, elas trazem bem faz a gente visualizar um pouco melhor, né? Dentro da mitologia hindu, a gente tem Brahman, que é o criador, né? É a fonte de todas as coisas. E Brahman, ele é feminino e masculino.
Ele não tem diferenciação, na verdade, ele é as duas coisas. E aí, Brahman, né, no momento que decidiu se tornar alguma coisa, assim, né, criar o universo, ele é representado ali dentro da mitologia por 3 deuses, né? Na verdade, 3 casais, né, de deuses. O primeiro deles, né, Brahma e Saraswati, que são os deuses, né, Brahma, o deus da criação, Saraswati, a deusa das palavras, da arte, da beleza, da música, né? O segundo, Vishnu e Lakshmi, que são o deus da manutenção e a deusa da prosperidade, da saúde, da abundância. E o terceiro casal, Shiva e Parvati, que Shiva como o deus da transformação, da morte, da renovação, né, do movimento, dessa coisa da impermanência do universo, é a transformação. E Parvati como a deusa, a mãe, né, de todas as coisas. A mãe ela que dá a forma a todas as coisas. Na verdade, Parvati é entendido como a própria Shakti. Shakti seria a energia pura, né, a energia cósmica como um todo. E Parvati é entendida como sendo a própria Shakti e, na verdade, as outras deusas também. Todas as outras deusas poderiam ser representadas por Parvati. E aí, incluindo Saraswati e Lakshmi. E aí, né, a gente vê que a gente tem sempre esses casais dentro do panteão não sei se fala panteão ou panteão de deuses. E por que a gente fala sempre nos casais? Porque eles estão sempre representando a energia masculina e a energia feminina. Por quê? Quando a gente pensa lá em Brahman, a gente está falando no universo não manifesto, né? Mas quando a gente vai começar a pensar assim no universo manifesto, e aí a gente trazendo esse conceito para uma forma de entendimento, aí é que se separa essa coisa do masculino e do feminino. Mas, na verdade, não existe uma separação entre as duas coisas, né? Todas as coisas que existem só podem existir se houver os aspectos masculino, a energia masculina e a energia feminina. E isso é um dos pontos até que eu, às vezes, assim, né, sempre fugi um pouco de falar desses assuntos, porque eu vejo que muito se traz quando dentro dessa abordagem, né, feminista e de sagrado feminino com esse outro aspecto de resgate, né, de voltado muito para as mulheres e muito associado ao feminismo, como se fosse uma coisa de, as mulheres são o poder, as mulheres são isso, as mulheres são poderosas, são melhores, eu não sei o quê. E eu não compactuo dessa visão. Por quê? Porque eu penso em termos de igualdade. Na minha visão assim, não existe o melhor nem o pior. Existem, porque na verdade uma coisa não existe sem a outra. A característica do masculino, o sagrado feminino, quando a gente fala em sagrado feminino, a gente pode pegar ali, até para entender isso, né? Assim como Parvati, a esposa de Shiva, representa todas as outras deusas, Shiva também pode representar todos os outros deuses. E aí vamos considerar só esses dois, Shiva e Shakti, para a gente compreender, para simplificar a coisa, né? Porque são muitos deuses, muitas coisas, às vezes acaba tornando a coisa mais confusa. Quando a gente pensa no que significa Shiva e Shakti, né, aí trazendo mais na visão do Tantra, que facilita um pouco esse entendimento. Shiva é a consciência. Shiva representa o aspecto masculino do universo, a consciência do universo, a consciência universal. É como se fosse a ideia que dá origem a todas as coisas. Você poderia pensar assim, quando eu quero criar um projeto, por exemplo, qual que é a primeira coisa que acontece? Você precisa primeiro ter uma ideia, né? Você poderia pensar essa ideia como sendo um aspecto, como sendo representado por Shiva, certo?
E aí, quando você quer fazer esse projeto tomar forma, o que é que você precisa? Você precisa colocar energia, você precisa de ação, você precisa fazer as coisas acontecerem ali. Você precisa do poder, né, da sua força ali. E aí, isso é onde entra o que? A energia que você vai colocar através das ações que você vai tomar, é o que vão dar forma àquele seu projeto, vão fazer aquele projeto seu ter vida, né? Quando você pensa, por exemplo, em termos de um casal, né, no ato sexual, o homem coloca a semente, poderia ser o princípio, né, a ideia. E a mulher recebe aquela semente e vai, né, juntamente ali com a sua energia que ela vai colocar ali, vai dar a forma e vai receber aquilo, acolher, nutrir e dar a forma para aquele princípio criativo que o homem colocou ali dentro, certo? Uma outra forma da gente entender, né, que eu acho que facilita muito, dentro do taoísmo, que você esse é um símbolo super conhecido, Yin e Yang, né? Também diz respeito a esse mesmo conceito. E aí você lembra que no Yin e Yang, eu não tenho nenhum desenho dele aqui, mas você tem o desenho você tem parece um peixinho, assim, como se fosse um olhinho, né? E um peixinho dentro tem uma bolinha. Na parte branca tem uma bolinha preta. Na parte preta tem uma bolinha branca. E isso significa o quê? Que dentro do masculino existe o feminino, existe a potência do feminino, e dentro do feminino existe a potência do masculino. Não, uma coisa não existe sem a outra. Apenas você tem se transforma, são diferentes polos, né? Um se transforma no outro, que se transforma no um, que se transforma no outro, e é sempre dessa maneira. Então, tudo isso vai dando um entendimento pra gente juntando essas informações, a gente vai conseguindo entender o que significa isso em termos práticos, né? Que, na verdade, quando a gente fala em sagrado feminino, a gente está se referindo a essa energia feminina que todos nós temos, né? E a energia masculina também que nós temos. Mas por que a gente dá essa ênfase na energia feminina? Vamos entender. Deixa eu até pegar minha colinha aqui que eu acabei me esquecendo. Não sei se vou precisar dela, mas é bom ela estar aqui, né? Então, quando a gente vai entender o que são essas energias, a gente pode pensar nas características. Inclusive, como eu disse, né? Sempre a gente tem as duas energias juntas. Mas isso é separado por termos didáticos para a gente entender as características de cada coisa, as características do universo. Então, o universo, ele sempre, quando ele se manifesta, ele vai ser dual, né? O universo não manifesto, a gente poderia pensar lá antes do Big Bang, nunca sei como é que fala isso. Você tinha o nada, né? Ali você só tinha o potencial. E a partir do momento que começa aquele movimento de expansão, aí existe a possibilidade da forma, a energia que vai, né, a partir desse potencial onde todas as ideias existem, a energia da forma. E esses dois aspectos, aí você começa a ter essa questão da dualidade, né? Porque tudo que vai se manifestando, quando é não manifesto, não existe dualidade, existe uma única coisa só o potencial divino. O universo não manifesto, ele é feminino e masculino sem características. E aí quando ele começa a se manifestar, que é o que? Começa a existir com formas, seja humanas, planetárias, né? Qualquer dos reinos de existência que exista, aí você começa a pensar em termos de dualidade, e aí você começa a pensar em termos de características. E o que seriam as características? No caso da energia masculina, a gente tem como características, né, a direção, a força, a assertividade, o foco, o propósito, a missão, o silêncio, o vazio. Lembra que a gente fala lá que Shiva é o silêncio? Shiva é a consciência silenciosa. Isso faz parte do aspecto masculino. É a tensão, e aí até trazendo para o aspecto, eu vi num vídeo outro dia que achei bem interessante que eles trouxeram isso, né? Como isso é representado, por exemplo, nas genitais, né? No orgasmo é onde as duas energias atingem
onde a gente tem a união das duas energias e aí onde tem a geração de uma nova vida, né? Uma manifestação de uma nova vida, que aí acontece o quê? O masculino na máxima tensão, né? E o feminino no máximo relaxamento. A contração, o poder, o significado, a lógica, a razão, as tarefas e a estabilidade. E quando a gente pensa em energia feminina, a gente pensa em emoção, intuição, relacionamento, entrega, sensualidade, gentileza, paciência, vulnerabilidade, compartilhamento, acolhimento, né, da mulher acolher e receber, né, isso é muito característico da mulher, leveza, entrega, expansão, relação, amor, relaxamento. Então, quando a gente pensa nas características, a gente vê que tudo isso, na verdade, são características que todos nós temos. E se você pensar, né, quando você pensa no universo manifesto, em todas essas características você tem em essência masculino e feminino. E o próprio manifestar, mesmo das características masculinas, vão ser em algum aspecto associados ao feminino, porque é o feminino que vai dar a forma, da mesma forma que o feminino, ao se manifestar, precisa ter na sua essência o masculino, porque o masculino é a ideia daquilo que está sendo gerado. Então, uma coisa não existe sem a outra, certo? Então, agora, o porquê que a gente foca tanto nessa questão da cura do sagrado feminino? Por quê? O feminino, ele está relacionado às nossas memórias. Quando a gente fala, né, de emoções, de sentimentos, tudo isso, quem já assistiu as minhas aulas aqui, já viu que eu falo sempre muito na importância da gente curar as nossas memórias, de como os aspectos, né? Quem viu as aulas sobre ansiedade, sabe, por exemplo, da questão da relação da ansiedade, a gente tem, na verdade, no corpo físico, né? A gente tem normalmente os sintomas de ansiedade, que são no corpo físico, dores, problemas de saúde em geral, né? Aquela tensão que a gente vai gerando, tudo. Isso tudo acontece porque, assim como todos os problemas de saúde, a gente tem porque existe uma questão emocional por trás disso. Eu sempre trago até as relações, gosto muito de trabalhar nessa linha, de trazer a relação de cada parte do corpo com a emoção associada. Por quê? Quando a gente quer trabalhar a nossa cura, né, e falando no sentido de cura física mesmo, a gente não consegue curar o nosso corpo físico de uma forma definitiva se a gente não curar a emoção, o sentimento que gerou aquilo ali. E quando a gente fala de emoção e de sentimento, a gente está se referindo também a memórias. Por quê? Aí, recapitulando aquilo que eu já expliquei para vocês lá na Semana da Ansiedade, né, brevemente. Tudo que se manifesta, né, a gente tem, como eu falei, está relacionado a uma emoção. Porque a nossa mente funciona assim. A partir do momento que eu recebo um estímulo, por meio dos meus 5 sentidos, a minha mente aqueles estímulos vão gerar um pensamento. Aquele pensamento, ele vai dar uma resposta para o meu corpo, ele vai atuar lá nas minhas glândulas, no meu sistema hormonal, dizendo para o meu corpo, a partir de uma busca da minha mente que vai associar, o que significa isso? O que significa esse estímulo? Existe alguma coisa aí na memória existe algum significado para isso, né? Eu escutei, por exemplo, alguém falando comigo de uma determinada maneira. Alguém falou, por exemplo, sei lá, do meu cabelo, ou da minha roupa, ou de qualquer coisa da minha aparência, né? E aí, isso me trouxe ali um estímulo, um pensamento, e aí a minha mente vai fazer a pergunta, existe alguma memória aí sobre esse assunto que foi falado agora, sobre esse estímulo? Eu escutei uma palavra, existe alguma memória aí em relação a isso? E aí, se lá na minha caixinha de memórias inconscientes existe alguma memória que me causou sofrimento, que me causou dor, o meu sistema, a minha mente vai dar uma resposta, né, dizendo que eu tenho que me preparar para lutar ou fugir. Se a memória que eu tenho é legal, é tranquila, é associada a uma memória prazerosa,
o meu corpo vai dar um estímulo, ele vai dar uma resposta para o meu corpo de que eu posso relaxar e tá tudo tranquilo, isso ali tá ok, certo? Então a gente sempre vai atuar nesses dois modos. E quando a gente pensa, né, nessas memórias, a gente vê que está associado às emoções que a gente experienciou. Todas as nossas memórias, elas são armazenadas de acordo com o tipo de emoção, né, com a carga emocional que foi gerada quando a gente vivencia uma experiência. Então, quando você passa por uma situação de grande intensidade emocional, a sua mente vai observar se aquilo ali é importante. Ela vai pensar, isso é importante, então eu preciso armazenar, porque isso aqui tem que ser uma referência para situações futuras. Porque a sua mente, ela está sempre buscando otimizar os processos para garantir que você economize energia e que você sobreviva. Então, se algo que você vivencia tem uma intensidade emocional muito grande, aquilo ali vai ser colocado como algo importante, né? Ou se algo se repete com muita frequência, aí a gente poderia pensar no caso de quem, de repente, ao longo da vida, foi muito abusado, né? Às vezes até pelos próprios pais que ficaram repetindo, sendo criticados e coisas assim. E aí a sua mente vai guardar essa informação também, certo? E quando você tem um estímulo, ela vai buscar aquele significado e aí você vai reagir de acordo com aquele significado. Só que o que acontece, né? Quando a gente busca esses significados aí no nosso passado, a nossa mente, né? Esse aspecto que é tão feminino, a gente vai trazer para nossa... a gente vai trazer determinados comportamentos que estão relacionados a essas memórias, de acordo com a interpretação que a gente tem ali, né, nas nossas memórias, de acordo com os significados que são trazidos pela nossa memória. E de acordo com isso é que a gente vai se comportar, de acordo com isso é que a gente vai reagir, né? Só que o que acontece, que a gente tem aqui hoje em dia, né, ainda vivencia muito isso, a gente vive numa sociedade onde você ter essas características, né, emocionais, todo esse aspecto, todas essas coisas associadas ao feminino, né, de você se relacionar, de você ser amoroso, gentil, de você ter essa questão de acolhimento, né, de relaxar, nada disso é estimulado na nossa sociedade hoje em dia. Tudo isso é tido como sinal de fraqueza, né? Como sinal de algo que não tem valor. A nossa sociedade, ela valoriza, né, da forma que ela é estruturada hoje, ela valoriza a produtividade, a ação, ela valoriza aquela coisa bem lógica e racional, né? Bem assertivo. Tanto que a gente vê que acho que em termos de profissão é o exemplo mais óbvio disso. Que profissões que têm mais valor, que são consideradas profissões importantes, né? São as profissões relacionadas à lógica, né? Engenharia, coisas bem específicas que a pessoa tenha, né? A pessoa lidar com negócios, lidar com finanças. Todo o nosso mundo, ele é moldado a partir de lógica, de razão. A própria medicina, né, trabalha muito dentro disso, repudiando todos os saberes ancestrais, que são super femininos, porque estão muito baseados, né, no contato com a terra, com a intuição, com a espiritualidade. E aí a própria medicina é totalmente direcionada para esse aspecto, né, da lógica e da razão, só o que é provado pela ciência e comprovado e que tem dentro de um método, né, que segue o passo a passo, porque o método científico é que manda e que é a única coisa que vale. Tudo na nossa sociedade, especialmente aqui no Ocidente, é direcionado para isso. Você tem que ser produtivo, você tem que ser determinado, você tem que produzir, você tem que ter lógica, né? E aí existe uma supressão dessa energia feminina, tanto nas mulheres, né, que não devem ser tão malucas, né, mudando de humor o tempo inteiro,
como nos homens também, porque homens não podem expressar suas emoções, não podem chorar, não podem ser afetuosos, não podem gostar de arte, não podem ser sensíveis, e tudo tende a empurrar todo mundo para isso, né? A coisa mais difícil é a gente poder lidar, a gente poder viver o feminino, especialmente quando a gente vê, né, na relação na família. A coisa mais difícil de acontecer é os pais incentivarem filhos que queiram seguir uma área artística, né, profissionalmente. Eu fui uma delas. Eu, quando fui fazer né, quando fui escolher minha profissão, tudo que eu pensei era totalmente artístico, né? Primeiro pensei em fazer arquitetura, porque eu sempre gostei de desenhar. Depois pensei em fazer música, porque eu sempre gostei de cantar. E tudo isso já foi vetado logo de cara, né? E aí eu fui estudar engenharia. E aí, engenharia, todo mundo achou legal. Todo mundo incentivou quando eu falei, então tá bom, não vou fazer esses outros, então vou fazer engenharia, né? E aí, isso foi super estimulado, né? E ainda é uma questão, né? O fato de eu ter deixado de ser engenheira para me tornar professora de yoga, para me tornar terapeuta. Então, e eu tenho certeza, né? Conheço várias pessoas, tenho certeza que várias pessoas aqui assistindo agora ao vivo, que vão assistir depois, também já passaram por isso e passam por isso. Quantas pessoas, né, que queriam viver fazendo outras coisas, pessoas que têm que, né, os homens, o quanto já lidaram, com certeza, na vida inteira, né, falando, para de chorar que isso é coisa de menininha, para de fazer isso porque isso não é coisa de mulher, você tem que ser o garanhão, tem que pegar todas, né, que esse negócio de ser afetuoso, isso é coisa de mulher, que homem tem que ser o machão, né. Então, a nossa sociedade, ela é toda estimulada, tanto os homens quanto as mulheres são estimulados a serem muito masculinos, né? E acaba que, qual que é o problema com relação a isso? Porque, na verdade, quando a gente pensa em saúde mental e física, a gente tem que entender que a gente precisa estar com as nossas emoções em dia. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, né, recapitulando o que a gente já viu lá nas outras semanas de meditação aromática, as nossas emoções, elas vão determinar como o nosso mundo físico se manifesta. Como que a gente vai lidar com a nossa vida, como que a gente vai prosperar, né? A nossa prosperidade em geral está relacionado a isso. E quando a gente a gente reprime a nossa capacidade de expressar as nossas emoções, porque todos nós temos emoções, todos nós temos essa energia feminina, é onde começam os desequilíbrios, é onde a gente começa a ter doenças, né, problemas de saúde, começa a ter estresse, começa a ter ansiedade. Por quê? Porque a gente está reprimindo coisas que são da nossa natureza, né? E é claro que essas energias, elas são distribuídas de forma diferente, né, nos homens e nas mulheres. As mulheres têm, normalmente, não sempre, né, a maioria das mulheres vão ter uma predominância da energia feminina, né, e é por isso que as mulheres normalmente vão gostar mais dessa coisa da emoção, da intuição, né, do estético, da beleza, vão ter esse cuidado, esse jeitinho para cuidar das coisas, né? E é por isso que os homens, a maioria deles, né, não todos, vão ter uma predominância da energia masculina, e é por isso que eles vão ser mais lógicos, né, mais racionais, mais objetivos, vão ter esse senso de provedor, né, de querer fazer, de querer, né, direcionar as coisas, né? Porque isso são características, né? São características dessas energias, né? Nós, mulheres, somos arquétipos dessa energia feminina. O homem, ele é arquétipo da energia masculina. Só que, quando diz respeito à manifestação da nossa realidade, à nossa saúde, todos nós, homens ou mulheres, passamos pela integração da nossa energia feminina, porque a energia feminina é
é o que rege as nossas emoções, é o que se manifesta ali da forma das nossas emoções. Na verdade, até o nosso próprio corpo físico, né? Porque são os dois elementos, água e terra. Emoções está relacionado ao elemento água e o nosso corpo físico, né? O nosso corpo emocional é o elemento água, o corpo físico é o elemento terra. São os dois elementos femininos, né? E todos nós temos isso, todos nós temos um corpo físico, temos um corpo emocional. Assim como temos um corpo mental e um corpo mental em vários níveis, né? Que aí são representados pelo elemento fogo e pelo elemento ar. O fogo, a ação, essa coisa, né, do fazer, e o ar, o mental, o pensar, né? Então, todos nós temos esses elementos. E pra gente manifestar o que a gente quer na nossa vida, a gente precisa passar, né, por esses aspectos femininos. Não tem como a gente manifestar no mundo físico da matéria, né, sem trabalhar, sem passar pelas nossas emoções. Por quê? Quando a gente fala em manifestação, até quem já ouviu falando quem já ouviu falar dessa coisa da lei da atração, essas coisas, sempre se fala muito no pensamento até, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Se fala muito da força do pensamento. Mas como eu já falei para vocês aqui no começo dessa aula de hoje, o pensamento, ele é só o primeiro ponto, né? O pensamento é o que é apenas a ideia. E depois tudo tem que passar, tudo precisa da energia. E quando a gente vai manifestar algo, a gente precisa passar por essa integração de como a gente está se sentindo. O nosso campo vibracional, ele está relacionado às nossas emoções. É a forma como a gente dá significado às nossas emoções, né, as emoções que a gente experienciou ao longo de toda a nossa vida e de outras vidas também, é o que vai determinar a maneira que a gente se sente, os sentimentos, os significados que a gente tem lá no nosso inconsciente, os nossos sentimentos que definem como a gente age ou reage diante das coisas. Então, se a gente quer ter uma vida um pouco mais equilibrada, né, se a gente quer ter esse sentimento, esse equilíbrio dentro de tudo que a gente experiencia, a gente precisa trabalhar a forma como a gente dá significado para as coisas que a gente experienciou, a forma como a gente se sente. E para isso, a gente precisa curar as nossas emoções. E quando a gente pensa em termos de cura do feminino, cura do masculino, a gente entende aqui que é o quê? É aceitar a forma como nós somos, a forma como é a nossa própria natureza, né? Então, sempre que a gente reprime alguma coisa que é característico nosso, aquilo vai gerar uma dor, um desalinhamento, né? Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem essa energia feminina muito predominante, né? E eu vou evitar isso porque alguém diz que aquilo ali não é legal, porque aquilo ali não é o mais interessante, porque não é o que vai me dar dinheiro, porque não é o que vai me dar sucesso. Eu vou estar reprimindo coisas que são da minha natureza. Isso gera, né, uma dor, um desalinhamento com aquilo que eu realmente preciso manifestar na minha existência, né, com aquilo que é a minha essência. E é aí da onde começam a surgir essas dores que vão trazer todo esse desalinhamento para a nossa vida, certo? Então, dentro, né, desses aspectos, o que a gente precisa fazer, então, né? Como é que a gente trabalha essa questão da cura do feminino em homens e mulheres? Na verdade, trazendo essa possibilidade, né, nos permitindo aceitar essas emoções, vivenciar essas emoções, olhar para essas emoções e permitir que isso seja integrado para que a gente compreenda, né, tudo que a gente
experienciou, tudo que a gente viveu, as nossas dores, as nossas frustrações, né? Compreendendo tudo isso para possibilitar que a gente viva de acordo com aquilo que a gente veio aqui para viver. Então, quando a gente fala em cura do sagrado feminino, a gente está falando nisso num aspecto que deve ser voltado tanto para homens quanto para mulheres, né? No sentido de trabalhar as nossas emoções, a cura das nossas emoções, para poder, então, potencializar tudo aquilo que é essencial em nós, certo? Então, pra gente, ao longo dessa semana, né, a gente ainda vai falar muito mais sobre isso. Nós vamos ter aqui alguns convidados, inclusive, né? Na terça-feira a gente vai ter uma aula com a Fernanda, que vai falar das fases da mulher, né? E aí, essas fases da mulher, na verdade, dizem respeito aos arquétipos da energia feminina. Então, é bem legal se os homens participarem também, para vocês entenderem, conhecerem esse tema, né? Até especialmente para os homens que têm uma companheira, para poder compreender também como que a mulher funciona, né, nas suas fases, até porque isso é um ponto importante que eu não mencionei, né? Essa questão da gente ter esse aspecto muito mais forte, né? E por a gente ter o nosso corpo todo, em maior parte, formado por água, a gente acaba sendo muito influenciado, né, pela lua, e aí isso vai influenciar nas nossas emoções, vai influenciar no nosso humor, né? E nós, mulheres, vamos ser muito mais influenciadas do que os homens, né? Porque a gente é cíclica, né? A gente passa mensalmente por ciclos que são influenciados pela lua, né? Então, isso é muito mais evidente em nós, mulheres. Mas isso é super interessante também para os homens compreenderem, para poderem até entender que as mulheres, em determinados momentos do mês, né, elas vão estar com o humor de uma maneira, depois vão estar com outra, vão passar ali provavelmente por uns 4 tipos de humor e vão repetir isso ciclicamente, né? E vão entender também como é que essas características talvez se manifestem neles mesmo, né? Não de uma forma cíclica como acontece na gente, mas para poderem entender as suas próprias emoções também, certo? Então, na terça-feira, a gente vai ter uma aula com a Fernanda. Ela vai mostrar pra gente, vai falar pra gente sobre quais são essas fases da mulher, como lidar com essas fases, né, para você poder aproveitar o maior potencial disso, porque isso é um ponto bem importante, a gente sabendo lidar com essas energias, entendendo como que a gente está em cada período, se a gente está mais introspectivo, se a gente está mais para fora, a gente vai conseguir gerenciar melhor as nossas atividades, o nosso dia a dia. E na quinta-feira a gente vai ter, na quinta a gente vai ter comigo novamente, nós vamos ter mantras e meditação, que aí é uma data especial, que é o Mahashivaratri, que é a grande noite de Shiva, e aí nós vamos falar sobre as 3 deusas, né? Vamos ter aqui, vai ser mais mantras e meditação, mas nós vamos ver sobre as 3 deusas, e que representam os 3 aspectos, né? Os 3 gunas, que são as 3 qualidades que todos nós temos, né? Homens e mulheres. E na sexta a gente vai ter uma live com o Lucas, que é um homem que tem um projeto que se chama Homens Essenciais. Inclusive, recomendo que vocês já sigam o Instagram dele, é bem legal, e é um Instagram voltado especialmente para o público masculino, para desconstruir essa coisa, né, da necessidade de ser extremamente masculino e suprimir a sua energia feminina, né? Então, para que os homens também consigam se equilibrar nesse aspecto, não fiquem tão masculinos, e com isso, né, sofram as consequências disso, que reflete especialmente na saúde. E depois, no domingo que vem, aí a gente fecha com mais uma aula, que aí é comigo, sobre como que a gente pode curar, né, o nosso sagrado feminino. Então, hoje foi mais uma explicação, uma introdução para quem não conhecia esse tema. Eu espero que eu tenha conseguido
me fazer entender. E pra gente finalizar, vou convidar vocês a gente trazer um mantra para que a gente possa se conectar, né? Um mantra que traz bem a energia do feminino, que é o Gayatri Mantra. Olá, Haroldinho, seja bem-vindo. Então, nós vamos começar agora, vamos encerrar a nossa aula de hoje, né? Com esse mantra, que é um mantra que ele faz uma reverência, né? Um dos mantras mais sagrados. Na verdade, ele é tido como o principal mantra, porque ele faz uma reverência a todos os planos do universo, todos os planos do cosmos, né? E a todos os níveis sutis do corpo humano. E esse mantra, ele traz, dentro do significado dele, muito dessa integração, porque ele reverencia o brilho do sol, que está relacionado ao masculino, né, a fonte, e ele reverencia a deusa Gayatri, né, esse aspecto mais da lua, que é quem reflete todo o brilho do sol e está relacionado a esse aspecto feminino. Então ele vai reverenciar a deusa Gayatri, que é a mãe do cosmos, né? E essa deusa, ela, na verdade, ela representa todas as outras deusas também. Essa deusa, ela é uma deusa com 5 faces, e cada uma dessas faces representa um dos 5 elementos, né? Eu falei hoje dos 4 elementos, mas na verdade existe um 5º elemento, que é o elemento éter, que é a própria deusa, né? Na sua forma ali. O éter, ele é o que forma todos os outros elementos. E a deusa Gayatri, ela representa todos os sons, todas as vibrações que dão origem a tudo que existe no universo. Então, o meu convite para você agora é que você possa se acomodar um pouquinho, fechar os seus olhos e se conectar com essa energia. Com a fonte, com a tua essência, reverenciando todos os planos da sua existência, todos os níveis da sua existência. Reverenciando tudo que faz parte de você, suas energias feminina, masculina. Tudo que faz você ser quem você
Fechados, observa a sua respiração. Se conecta com a sua essência, com a sua criatividade, com a gentileza, com a leveza, com todos esses aspectos que você tantas vezes coloca de lado para poder se adequar, para poder caber nesse mundo que é tão masculino, onde as energias masculinas são tão reverenciadas e super valorizadas. Seja você homem, seja você mulher, se conecta com toda a doçura e a amorosidade que o feminino em você te possibilita ser. Margot
as suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Coloca a sua intenção para essa semana, para que você leve para a sua semana uma maior conexão com o seu feminino. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. E eu agradeço a vocês que ficaram até o final, agradeço pela presença, pela energia, pela oportunidade de compartilhar. Namastê e fiquem de olho aí nas próximas lives, apareçam, estejam aqui comigo, compartilhem. E quem não se inscreveu ainda também para a semana, não deixe de se inscrever, o link está na bio, né? Quando você se inscreve, você vai receber no final do evento, vai receber um e-book sobre ansiedade. Então, se inscrevam lá para vocês poderem receber esse e-book. Vai ter algumas ofertas também exclusivas para quem está inscrito no evento. Então, passem lá no link, na bio, e cliquem lá no link para vocês se inscreverem, tá bom? Sim, muito bom, né? Que bom que você está de volta. Bom, então uma ótima noite para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, vocês deixem, tem uma caixinha de perguntas lá nos stories, vocês podem colocar lá também. Se tiverem dúvidas ou alguma coisa que vocês gostariam que trouxesse, coloquem lá, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima noite.